Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Está conosco agora o doutor Pedro Ranzi, desembargador do Tribunal de Justiça do Acre, que vem hoje aqui não para falar de poder judiciário, mas para falar de um livro que ele lançou recentemente. Vamos falar o acreanês, do doutor Pedro Ranzi. Doutor Pedro, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem com o senhor? Então, esse livro, eu já dei uma olhada aqui, ele traz as palavras que são faladas aqui no Acre e que não constam oficialmente da língua portuguesa, digamos assim. São palavras muito usadas no interior, principalmente. Como é que o senhor conseguiu reunir essa quantidade enorme? Porque são muitos vocábulos aqui. Eu acredito que isso durante toda a sua vida, né? Há bastante tempo. Na verdade, sempre gostei de andar nos seringais, nas estradas de seringa, nas colocações. Também fizemos projetos cidadão em alguns lugares. E o desembargador Pacheco me chamava de juiz de barranco. Eu gostava de andar nesses projetos por aí. E a gente ia ouvindo esse palavrio, né? Há muito tempo eu vinha anotando para escrever. E aí surgiu a ideia de anotar, começamos a compilar e anotar e ouvir e saiu esse trabalho aí. Interessante que são palavras que a gente acaba usando no dia a dia e não se dá conta de que é uma coisa muito local, muito nossa, né? Muito local, influência nordestina, principalmente, no Nordeste, que até a década de 70, pelo menos a maioria, 90% e mais de população era de origem nordestina, e hoje nós temos a influência da cultura mais do sul, de algumas coisas do fazendeiro, da vinda, quando encerrou a atividade dos seringais, então teve outra atividade madeireira, agropecuária, e hoje tem outras linguagens, né? Por exemplo, o toioteiro, nós não tínhamos estradas, hoje o toioteiro é aquela pessoa que transporta aquelas pessoas dos ramais, né? O toureiro, né? O toureiro no sentido de que transporta touros. Então tem algumas expressões que já são mais novas. A nossa intenção é trazer à memória essas relembranças, como se diz o gaúcho, e colocamos no sentido se é verbo, advérbio, interjeição, expressão. Isso é um trabalho, então, que foi minha orientação do professor João Batista de Souza, né, que nos ajudou a construir esse vocabulário, que é um dicionário, mas com palavras, né? E são vocábulos que usa todo mundo, né? A pessoa mais simples, até os mais intelectuais, os acadêmicos, porque é coisa que está na linguagem do dia a dia. É verdade. E hoje nós temos a linguagem dos meios de comunicação, o Face, o WhatsApp e essas coisas. Você vai se perdendo essa linguagem mais antiga. E como nós estamos numa fase de transição também econômica, certas estradas de seringa, colocação, barracão, batelão, foi se acabando, né? Então a gente vem anotando muitas coisas do tempo dos seringais, e da navegação, algumas coisas nessa linha, então, que nós fomos compilando algumas coisas, pesquisando e ouvindo também as pessoas. O Acre tem muito pouco registro disso. Eu acho que é o segundo ou terceiro livro que tem esse papel, né? Não conheço outro. Eu conheço do Mauro Modesto, do Gilberto Braga, ultimamente, e do Klemer, mas não está com essa configuração de se é advérbio, se é verbo, adjetivo, substantivo. Então nós fizemos questão de colocar dentro do dicionário do português, do WAIS principalmente, essas expressões dentro do termo técnico do português. Sim. Muito interessante o livro, hein? Eu recomendo para você que gosta de leitura e para você que quer conhecer um pouco mais da história, da geografia, da cultura do povo do Acre. Já teve um evento de lançamento, né? Lançamos no Anfiteatro Garibaldi Brasil, na UFAC, na Universidade Federal do Acre, onde eu sou professor, já aposentado. E foi editado pela editora da universidade, do FAC, e impresso no Tribunal de Justiça, na gráfica do Tribunal de Justiça. Está disponível nas livrarias? Está na livraria do Paim e outras livrarias vão dispor também e estão à disposição para venda. Na verdade, nós editamos 1000 exemplares e também temos a consulta virtual, que hoje a linguagem é virtual. Eu não tenho o site da consulta, mas é fácil encontrar, é para consulta, né? Faz uma pesquisa aí. Vamos falar o acreanês, é o título do livro do doutor Pedro Ranzi. Esse aqui é meu exemplar. Muito obrigado, viu? Pela dedicatória, inclusive. Agora, doutor Pedro, aproveitando sua vinda aqui, falar um pouco da justiça, do Poder Judiciário. O senhor é aí um dos mais antigos no Tribunal de Justiça. E agora há pouco a gente comentava, antes de começar a entrevista, do que a população
confia no judiciário, né? Porque em meio a tantos conflitos que a sociedade vive, o judiciário representa um porto seguro para quem tem alguma demanda e que está além das suas forças, né? O judiciário ainda é um local onde nós recebemos as demandas as mais variadas, né, variáveis de todas as variáveis, e nós demoramos, mas a justiça dá as suas respostas. Pode até demorar por causa dos recursos, dos embargos, dos agravos, mas ainda a população, está aí a prova do Lava Jato e outros trabalhos da justiça, que é a nossa justiça. E a justiça estadual aqui é uma justiça muito segura, muito tranquila e tem produzido muito bem e um belo trabalho. Logicamente que nós julgamos em segundo grau, julgamos o que os juízes julgam, mas eu acredito que a justiça acreana ela é uma justiça ágil, não temos grandes ações, senão aquelas ações da Telex Free, não temos processos volumosos e muito complexos, além desse que eu citei, e temos dado resposta a tempo e a hora. E ultimamente temos essas questões das organizações criminosas que estão dando um trabalho, que tem processos bastante complexos também, mas a justiça ela dá as respostas. E uma coisa que eu quero destacar é o seguinte, que a justiça vê os dois lados, ou mais lados se houverem. Então tem muita gente que procura a justiça, né, tem lá suas razões, mas às vezes não obtém a resposta que precisa porque exatamente a outra parte estava de fato sendo injustiçada, não é? É por isso que é o símbolo da balança, esse é o símbolo da justiça, é dar o direito que é seu. Então nós temos que examinar os pedidos da forma que vem, tanto do Ministério Público, ou da parte do advogado, o demandante, o demandado, e ter o equilíbrio suficiente, a sabedoria, logicamente, de dar a resposta adequada, que a sociedade espera muito da gente. E eu creio que o Poder Judiciário do Acre, eu afirmo isso, não creio, afirmo, ela tem dado suas respostas com muita sabedoria, com muita parcimônia, tem olhado os dois lados com muito cuidado e dado respostas, lógico, uma parte sempre vai ficar insatisfeita, mas dentro do razoável é uma justiça de muita competência, não é porque eu estou lá dentro, de muita responsabilidade. E outra coisa também é que a justiça, né, tem as leis, tem a doutrina, tem a jurisprudência, mas tem também a consciência do juiz. O juiz ele é escravo da lei, ele não pode fugir daquilo, né? E ele sopesa o que ele entende, os códigos do processo civil, penal, processual penal, o Código Civil, processo civil, e as leis extravagantes que nós chamamos, e vai julgando dentro da sua consciência e do seu olhar. E logicamente que sempre vai ter uma reforma parcial, ou dando razão, ou uma inversão do que foi decidido em primeiro lugar, que nós chamamos o juiz, o desembargador reforma, e temos os recursos ainda para o STJ e para o Supremo, então a justiça é esse olhar com esse filtro, vamos dizer assim, vai filtrando. Na verdade, a justiça obedece à dinâmica social, de certo modo, né? Então, e as leis são dinâmicas também, né? Agora, desembargador, o que a gente percebe hoje é que o judiciário, de forma geral no país, ele vem passando por um teste muito rigoroso, não é? As instituições do judiciário vêm passando por esse teste no sentido de ver se de fato estão prontas para representarem o poder da justiça. Como é que o senhor vê esse desafio do judiciário? Eu penso que no desafio, no problema, você deve crescer. Esse é o problema, que é o enfrentamento e o crescimento. E se olhar por dentro, nós temos nossos defeitos também, a justiça também tem seus defeitos, não vou dizer que nós somos perfeitos, não. Mas nós somos feitos por homens e por mulheres que têm as suas dificuldades. Mas eu penso que o que está se passando no país, esses enfrentamentos, é que a justiça está dando as suas respostas, como eu digo. Agora, há uma insatisfação e esse enfrentamento a justiça a tempo e a hora tem dado. Nós temos visto na imprensa denúncia contra altas autoridades do país, e isso penso que em outra situação não existiria. Um trabalho muito da polícia, de investigativa, do Ministério Público e da própria justiça com a coragem desse enfrentamento.
Muito bem, doutor Pedro Ranzi, desembargador, muito obrigado. Está lançando o livro Vamos Falar o Acreanês. Está aqui o exemplar que ele me deu. E você que tem interesse pode procurar aí nas livrarias. Doutor Pedro, muito obrigado. Muito obrigado. E assim a gente termina o programa, agradecendo a sua audiência. O Gazeta Entrevista vai ficando por aqui. Deixando para você um forte abraço, desejando uma ótima tarde. A gente volta amanhã nesse mesmo horário. Até lá.